tá bom. Boa noite, meu povo. Estamos ao vivo. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Entra aí, vai dando boa noite, escreve pra gente o lugar de onde você fala, por gentileza. Tem um assunto bem legal pra falar com você. Tô escrevendo aqui, ó. Vamos lá. Entra, escreve qual é o nome do estado que você tá falando. Qual é o nome do estado que você fala com a gente? E escreve os comentários aí. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas com essa live. Escreve aí, deixa eu te conhecer, deixa eu ver de onde você fala. Boa noite, Guarabira, Paraíba. Que legal, seja bem-vinda. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as 3 fases de um negócio. E eu tenho um conteúdo realmente pancada para entregar para vocês aqui. Eu espero que vocês gostem, fiquem até o final. Eu tenho algo bem legal para trocar de ideia com vocês. Quero abrir para vocês fazerem perguntas até o final também, aqueles que se sentirem-se à vontade. E eu gostaria de saber de que lugar você fala, né? Não ligue para o número de pessoas que tem na live. Às vezes, Riozinho, Pará. Que legal, eu viajo bastante para o Pará. Inclusive esse mês eu estou indo para o Pará. O que eu percebo é o seguinte, às vezes a gente fica olhando, né, o número de visualizações, o número de pessoas que está com a gente dentro de uma live, achando que isso é relevante. É bom, mas o que você tem que prestar atenção é o nível de conteúdo que está sendo entregue, né? O que você está recebendo aí desse lado de lá. Então hoje nós vamos falar sobre as 3 fases de um negócio e eu gostaria de saber, assim que você entrar, que você colocasse para mim o nome do estado que você fala. Se você pudesse me falar qual é o nicho que você atua, qual é o tipo de empresa que você tem. É mecânica, é mercado, é loja de roupa. Escreve pra gente aí nos comentários. Enquanto isso, vou pedir para você aproveitar. Você vai clicar aí nesse botãozinho que tem aqui embaixo, aqui, ó. E aí você vai mandar essa live para 1 milhão de pessoas aí para entrar junto com a gente. Fechou? Então bora lá. Bora lá. Vamos chamar geral aí, todo mundo. Hoje é sexta-feira é mais difícil de pegar o empresário, né? Oi, Isabelle, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá. Galera, convida alguns amigos de vocês aí, vamos entrar, eu vou até cruzar minhas pernas aqui para trocar uma ideia com você, porque nós vamos hoje falar sobre as 3 fases de um negócio. E eu quero trazer um conteúdo que ele tem uma pegada técnica, mas é mais de um despertar de consciência, assim. Se você for observar, todo empreendedor, ele começa um negócio com base em 2 vertentes. E aí eu quero saber se você é um desses 2 aqui. A primeira vertente é aquela pessoa que ela recebe uma oportunidade de negócio, né? Ela tem uma oportunidade de empreender. Exemplo, você trabalha em alguma empresa, de repente o dono não quer mais aquilo, ele vê em você potencial e ele decide vender para você o negócio. Aí você fala, não tenho como pagar. Ele fala, não tem problema, me dá sua casa, me dá seu carro, me dá sua vida, sua alma, sua sogra, vende tudo que você tem pra mim e aí a gente vai vendo pra você a empresa e você me paga com o tempo, me paga com o lucro. Esse é o tipo de empreendedor que eu vejo que ele começa a tocar uma empresa por uma oportunidade, número 1. Número 2 é o empreendedor que toca um negócio pela necessidade. Ok, como funciona isso? Imagine que você está passando dificuldade, necessidade, perdeu todas as alternativas, oportunidades da vida e então de repente você se vê numa encruzilhada onde você tem que tomar uma decisão rápida. Ou você trabalha para ganhar um dinheiro rápido, ou você então vai passar necessidade. Seus filhos vão passar necessidade, vai acabar a comida, vai acabar tudo em casa. E esse cara, normalmente, pela necessidade, ele acaba dando... eu vejo que é um subir de nível, assim, sabe? Você chega num limiar, bate, você não consegue sair. Quando sofre, gera uma dor extrema, você consegue romper. E quando você rompe, você vai para um nível que nem você imaginou que você conseguiria chegar. E é onde eu entendo que empreender pela necessidade faz de muitas pessoas no Brasil grandes empresários. E
Qual dos dois é você? Você começou a tocar um negócio por uma oportunidade ou você começou a tocar um negócio pela necessidade? Escreve pra mim aqui nos comentários. 1 ou 2? 1, oportunidade. 2, necessidade. Eu sou o empreendedor de número 2. Eu comecei por uma necessidade. Eu comecei quando passei muita necessidade financeira em Brasília no ano de 2015. A minha história é super recente e a gente construiu um negócio muito bacana a nível de Brasil nos últimos 7 anos. Legal, a oportunidade, número 2, necessidade. Legal, que legal. Escreve aí, quem mais? Escreve aí mesmo. E fica até o final, porque eu tenho realmente algo bem legal que vai explodir a tua mente até o final aqui desse conteúdo. Bom, independente se você começou pelo número 1 ou você começou pelo número 2, depois de atender mais de 13 mil empresários, 1 e 2, legal, ó, a oportunidade unida com a necessidade, né? Acontece também. O que eu percebo depois de atender muita gente aí no Brasil, pessoal, é que aconteceu o seguinte, eu comecei a analisar um padrão. Eu percebi que no padrão da média do Brasil, as pessoas que começaram a empreender, independente se foi por oportunidade ou necessidade, elas tinham uma grande habilidade técnica naquilo que faziam. Então, exemplo, ela era um bom cabeleireiro e surgiu uma oportunidade de abrir um salão. Ou era um bom cabeleireiro, surgiu uma necessidade de abrir um salão. Ou seja, ela tinha muita habilidade de manuseio daquilo que era a profissão dela, o chamado dela. Porém, esses dois níveis de empreendedores, eles começaram a tocar um negócio sem habilidade de gestão. Eu vou contar um segredo para você aqui. Você sabia que para você tocar um negócio, você precisa de três níveis de competências? Eu vou te explicar. De forma rápida, você precisa de uma competência técnica, ou seja, habilidade de cortar o cabelo. Você precisa de uma habilidade comportamental, ou seja, habilidade de criar meta, de gerar resultado, de criar um planejamento. E habilidade competência estratégica, que é você conseguir criar um modelo de negócio que te permita crescer. São 3 níveis de competências que você quase não vê ninguém no mercado falando sobre esses assuntos. E esse empreendedor que começa a tocar um negócio, ele começa baseado das 3 competências, ele tem uma única competência, normalmente, que é a competência técnica, ou seja, um bom cortador de cabelo, um bom mecânico, uma pessoa que é muito boa em fazer comida, daí ela abre um restaurante, normalmente é assim que funciona. Então falta ali 2 níveis de competências pelo menos. Só que quando ele abre um negócio, acontece um problema ainda maior, que daí entram as 3 fases do negócio. O cara, quando ele é na fase 1, eu chamo uma fase de amador. O que é o amador? Anota aí, a fase 1 de um negócio é amador. O que é o amador? Ele começa um negócio às vezes com pouco recurso, ele começa na área de casa, ou mesmo que loque um estabelecimento comercial, ele paga aluguel, mas normalmente o amador, ele é muito bom tecnicamente em executar o produto, em criar o produto e vender, mas ele é muito ruim ou disfuncional, eu diria assim, no quesito de tudo depende dele, tudo está na mão dele, a produção, a venda, o financeiro, tudo é muito que centralizado nele. Ele normalmente vai faturar aí entre 30, no máximo 30 mil por mês, 50 mil por mês. Ele tem no máximo 1, 2 colaboradores. Então ele centraliza tudo nele, ele fica sobrecarregado de funções. Vamos supor que você é dono de um mercado. O dono de um mercado do nível amador, ele é aquele cara que ele faz as compras, ele lança as notas de entrada de mercadoria, ele é a pessoa que fica no caixa do PDV, fazendo as vendas, a maioria das vendas. Então ele compra e ele vende. Aí ele sai do caixa, vai lá no açougue entregar uma carne para o cliente. Ele é essa pessoa que faz isso. Isso aí, Isabelle, obrigado. Fase 1 é a fase do amador. Ou seja, a fase 1, eu quero que você entenda. Daniel, mas é um pecado, é um problema estar nessa fase? Não, não é um problema. O problema é você viver nela a vida toda. O problema é você querer estar amador a vida inteira. E eu entendo você, porque às vezes você começou como diante de uma oportunidade ou de uma necessidade e você teve que começar com tudo que você tinha.
Eu conheço gente, história de pessoas que vendeu o carro para abrir um negócio. Eu conheço história de pessoas que venderam a casa para tocar um negócio. Então ele sabia como tocar um negócio, mas ele não sabia gerir um negócio. Então não se culpe por isso, muito pelo contrário. Se eu conseguisse fazer aqui, eu queria dar um aplauso para você que decidiu abrir um negócio. Super parabéns para você. O problema não é estar na fase amadora, o problema é você querer ficar nela. Isso aí, querida, obrigado. Legal. Galera, tá muito bacana, vocês estão começando a chegar, o Instagram tá me boicotando esses últimos dias aí, porque eu andei fazendo uns assuntos polêmicos de vacina, então eu preciso da tua ajuda. Clica aqui nesse aviãozinho, chama mais umas 5, 10 pessoas aí e mete o dedo nesse coração o tempo inteiro e comenta aqui pra gente nos comentários, interage na live que ele vai soltando pra mais pessoas. Eu tô sendo bastante boicotado aí. Nossa conta do Instagram tá passando de 500 mil de acesso mês e ele não libera para as pessoas entrarem, ele não entrega meu conteúdo, ele não entrega minhas lives, eu tô sofrendo um monte por causa disso aí, eu preciso da sua ajuda, tá? Então vamos lá, a fase 1, ela é centralizada no dono, o amador. Ele começa a fase como um amador. Então ele é muito bom tecnicamente. O amador tem um problema, ele não sabe que precisa de ajuda, ele não sabe que ele pode crescer, ele tem um desejo. Ele tem um desejo de crescer, mas ele tem medo de crescer. Ele sente insegurança, ele é preso nele, ele tem medo de confiar nas pessoas, ele não sabe como contratar pessoas, ele não sabe como preparar pessoas. Ele acredita que ele tem que pagar as contas, que ele tem que ir no banco, ele acredita que ele tem que ficar fazendo compras, ele acredita que tudo tem que ficar nele. Porque ele não foi preparado para fazer as outras coisas do negócio, só isso. Vou explicar para você a fase do número 2. A fase de número 2 é a fase que eu chamaria, me perdoe pelo nome, mas é a fase do medíocre. Você pode escrever aí, fase do medíocre. Qual que é a fase do medíocre? Agora esse cara, ele começa como um amador e o negócio cresce. Então ele rompe financeiramente, ele passou a faturar 100 mil por mês, 150 mil por mês, ele começou a ganhar um pouco mais de potência, ele já tem uma equipe de 5, 10 pessoas que trabalham para ele. E ele acredita agora que as coisas são um pouco diferentes. Então agora ele troca de carro, ele mora numa casa melhor, ele tem melhores amigos, ele muda as roupas, né? Ele tá numa situação diferente de vida. Só que o medíocre é um grande sabotador. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. O problema não é você ser um amador. O grande problema de um empreendedor é ser medíocre, é ser a fase 2. Daniel, por quê que é tão sério? Porque ele está na transição, ele não é nem 1 e nem 3. Se você for ver, a Bíblia fala o seguinte, Deus falando para as pessoas assim, ó, porque você não é nem quente, nem frio, eu vou vomitar você da minha boca. Olha que engraçado, nem Deus gosta de pessoas meio termo. Você percebe? Ou você é retraído, frio mesmo, e não quer crescer e tá tudo certo, ou você decide viver e entregar tudo que você nasceu para entregar na terra. O que eu acho engraçado é que é o seguinte, o pequeno, que é o amador, ele tem um desejo de crescer, ele quer crescer, ele só não sabe como crescer. O nível 2, que é o medíocre, não. Ele acha que sabe tudo sobre crescer. Quando falam pra ele, por exemplo, vamos falar da minha área, né? Quando fala assim, olha, tá chegando um cara aí que vai dar um treinamento sobre gestão, sobre empreendedorismo e tal. O amador, ele fala assim, ah, cara, eu queria muito ir, mas eu não tenho dinheiro pra ir. Ele vive apertado, ele vive correndo atrás do dinheiro, sempre falta grana. O medíocre já não. O medíocre, ele já fala assim, ah, não, esses cursinhos eu já sei tudo. Ele já repele o conhecimento. O amador não sabe que precisa de conhecimento para crescer. O medíocre acha que tem todo o conhecimento do mundo e ele não entende a importância de estar perto de pessoas e andar com gente acima dele em conhecimento de negócios para crescer. O medíocre, ele acha que ele já tem o conhecimento necessário. O amador nem sabe que tem a necessidade. E o que acontece é o seguinte agora, o medíocre agora, ele ocupa uma função diferente na empresa. O problema do medíocre é o seguinte, agora ele faz ainda algumas funções operacionais na empresa, ou seja, ele ainda compra, mas ele não fica mais no PDV lá do caixa do mercado. Ele não fica mais lá. Agora ele já fica numa salinha do escritório. Só que ele tem um sistema, mas ele não treina a equipe dele. Qual que é o problema do amador, do medíocre? O amador não tem equipe.
Ele tem um ou dois, a mulher trabalha com ele, um primo, um tio, um sobrinho, alguém trabalha com ele. O medíocre não, ele contrata pessoas, mas qual que é o problema dele? A falta de conhecimento dele, o nível de arrogância e soberba dele é tão grande que ele não sabe como contratar pessoas, mas acha que sabe. Ele não sabe como utilizar toda a potência do sistema que ele paga caríssimo e não usa o sistema que ele tem. Exemplo, vou dar um exemplo para você e deve ter gente aqui que sofre com isso. Chegou o dia de fazer compras de mercadoria da empresa. Sabe como é que ele faz? Ele compra no achômetro. Ah, eu acho que se eu comprar 2 mouse vende, acho que se eu comprar 5 livros vai vender. Ele vai naquilo que ele gosta e naquilo que ele vê. Ele não usa relatório de sistema, ele não alimenta o sistema, então ele não olha giro de estoque, ele não olha curva ABC de cliente, ele não olha nada disso. O medíocre nem sistema tem, ele anota no papelzinho, no caderninho. O amador, o medíocre, ele usa o sistema meia boca, só para controlar venda, só para controlar compra, contas a pagar, contas a receber, só isso, o básico. Aí, o amador, ele não faz fechamento, ele não sabe analisar relatório, ele não sabe olhar o quanto que ele faturou esse mês comparado com o mês seguinte, com o mês anterior, ele não sabe criar meta, ele não sabe olhar dados. O medíocre, ele acha que sabe olhar dados, mas ele não alimenta o sistema, então ele não olha dados. O amador vive correndo atrás do dinheiro, o amador. Ele vive satisfeito com aquela graninha que entra ali. O medíocre, ele vive, na verdade, como ele não sabe comprar, não sabe criar estabelecimento para vender, ele não tem um planejamento estratégico para ir para cima, estar no nível medíocre é muito mais perigoso do que estar no nível amador. Porque para você tomar um tombo é muito mais fácil, para você ter problema é muito mais fácil, para você ter uma queda é muito mais fácil. E aí, o medíocre, então, ele passa por essa fase de ele não conseguir subir de patamar. Ele não consegue romper. Então, sempre está faltando alguma coisa. Sempre, quando ele acha que vai sobrar dinheiro, daí ele teve que pagar um boleto mais alto. Quando ele acha que vai sobrar dinheiro, aconteceu um problema na empresa, uma pessoa pediu as contas. Então, ele vive sempre andando num círculo e ele não sabe como sair daquilo. O medíocre vive sob muita pressão. Sempre muita pressão. Ele não consegue desfrutar de tudo que ele criou. E o mais engraçado do medíocre é o seguinte. Diz pra mim se você sofre com isso. Ele, por mais que no íntimo do coração dele, ele tenha sonhos grandes e ocultos, ele sempre vive dizendo assim pras pessoas. Não, na verdade, o que eu quero mesmo é uma casinha. Eu quero uma vidinha. Eu não quero ser rico. Ele vive dizendo que ele não quer ser rico. Não quero ser rico. Mas ele ama desfrutar das coisas que o dinheiro dá. Eu não quero ser rico, eu não quero me incomodar. Ele veste uma capa da humildade, né? Como é que é aquele negócio que tinha lá, o chinelo da humildade, né? Ele vive usando um chinelo da humildade. Então ele quer andar num carro mais simples, porque ele acha que isso é humildade. Ele não quer uma casa grande, ele não quer nada muito. O linguajar do medíocre é sempre terminado em inho e inha. Casinha, carrinho, sonhozinho, viagenzinha, fériasinhas. Só que o medíocre nunca tira férias. Ele nunca consegue tirar férias. Ele nunca consegue desfrutar do dinheiro que ele ganha. Ele nunca consegue colocar a família para desfrutar do processo que ele está envolvido. Então sempre falta. Escreve pra mim aqui do que eu te falei até agora. Você é nível 1 ou nível 2? Se você tiver pergunta pra fazer, clica nessa caixinha de interrogação aqui e escreve pra mim alguma pergunta e eu vou responder pra você. Então, o nível 1, amador, ele fatura em 30, 40 mil reais num pau brabo. E ele centraliza tudo nele. As principais informações e funções da empresa é ele que faz. O nível 2 é o medíocre. O cara já fatura 100, 150 mil por mês. Só que ele normalmente é o melhor funcionário da empresa. Ele tem orgulho de falar isso. Ele tem orgulho de dizer que ele é o melhor funcionário da empresa. E não deveria ser assim. Ele deveria aprender como que escapa, Daniel, do nível 1 do nível 2. Gente, conhecimento. Você vai precisar investir em conhecimento para você aprender a contratar pessoas melhor, para você aprender a treinar a sua equipe. Entenda que é o caminho mais rápido. É você compreender que é necessário um conhecimento específico para cada área.
Você precisa treinar a tua equipe em vendas, você vai precisar treinar eles em finanças, você vai precisar treinar-se como líder. Por exemplo, eu já atendi empresário que o cara queria contratar o meu serviço para treinar a equipe dele, mas ele não queria treinar ele não queria evoluir, ele queria que a equipe evoluísse, mas ele não precisava. Você percebe como é meio incongruente. Então, a empresa, na verdade, você já sabe disso, ela é um reflexo do dono. É um reflexo do dono. Exatamente, a Mari querida do meu coração tá falando assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Simples assim. A falta de conhecimento. E tem um problema que o medíocre faz. O medíocre, vamos supor, um dentista medíocre. O dentista medíocre, toda vez que ele investe em curso, ele investe em curso técnico. Lembra que precisa de 3 competências? Técnicas, comportamentais e estratégicas. Cada vez ele investe mais no técnico. Ou seja, ele faz um novo curso de harmonização, um novo curso de rinoplastia, um novo curso de botox, mas nunca faz um curso de liderança, nunca faz um curso de gestão, nunca faz um curso de finanças, nunca faz um curso de vendas, nunca faz um curso de marketing. Então, um negócio ele é rodado meio que num tripé. Vamos imaginar um tripé assim, ó. Um tripé. Se você investe muito em um, os outros 2 ficam mancos. A sua empresa nunca vai conseguir performar. Você vai ficar pulando tipo o Saci Pererê. Então você fica mancando no negócio. Quando na verdade você pode performar muito melhor. Então tem alguns conceitos aqui que é importante você descobrir. Primeiro, aonde você é muito bom no negócio. Onde você é muito bom. Descubra isso. Eu digo por mim. Eu me vejo como muito bom em vendas. Porém, isso é a minha habilidade técnica, ok? Muito bom em vendas. Agora, o que eu preciso desenvolver em habilidade estratégica e em habilidade comportamental? Então, como comportamental, vamos supor que eu precise me desenvolver melhor como líder. E o que eu acho mais engraçado, como líder e estratégico, eu preciso desenvolver melhor como gestor. Eu preciso aprender a contratar melhor. Eu preciso aprender a olhar dados do meu negócio. O que faz então o empresário nível 3, Daniel? O empresário nível 3 eu chamo de aquele empresário que incendeia o negócio. Como que faz para você incendiar o teu negócio? Qual é a diferença? A diferença não está mais no quanto você fatura. A diferença está que esse empresário agora, o nível 1 não tem sistema, que é o amador. O nível 2 tem sistema, mas não usa. O nível 3 tem sistema e ele toma decisões baseado no sistema. Ele olha relatórios, ele estudou, ele aprendeu a olhar relatório, ele participa de movimentos dentro da cidade e fora da cidade para crescer junto com novos empresários, que está muito em alta hoje, né? Programas de mentoria. O nível 3, ele entende que investir em conhecimento é basicamente isso daqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o que muda. Imagine que você tem tanto potencial, tanto talento, mas você vive no escuro, porque empreender é uma profissão meio que solitária. Você fica no escuro. Você está sempre sozinho tentando dar tiro para acertar. Qual que é a diferença do nível 1? O nível 1 anda com uma pistolinha. Pá, pá, pá. Ele não pode arriscar muito, porque se ele der um tiro errado, ele perde a caça. O nível 2, ele já tem uma metralhadora. Ele quer dar tiro, ele dá mais tiro, só que ele não treinou para atirar. Ele comprou a metralhadora porque ele ganhou dinheiro, ele tem potência, mas ele não investiu no conhecimento. E o nível 3? O nível 3 faz isso aqui, ó. Ele acende uma luz. Ele traz claridade, ele traz brilho, ele traz vida para o negócio e ele anda de fuzil. Fuzil tem maior alcance, tem maior estrago, tem maior impacto. O problema aqui, na grande maioria dos negócios, está em você aprender a correr riscos. O pequeno empresário, o nível 1, que é o nível amador, ele não corre risco. Ele é muito seguro porque ele não pode errar, porque se ele errar, ele quebra. O número 2, ele quer dar tiro para tudo que é lado. Por isso a metralhadora. Qual que é o problema do nível 2? Ele ouviu alguém dizer pra ele, e você já ouviu isso? Diz pra mim aí. Ele ouviu alguém dizer pra ele que você tem que ter várias fontes de renda, que você tem que ter mais de 2 negócios. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu os gurus da internet falando que você tem que ter mais de uma fonte de renda pra você ter liberdade financeira? Você tem que entender o seguinte, muitas pessoas, por atuar como um estrategista de negócio, as pessoas me perguntam assim, Daniel, quando é a hora de abrir um segundo negócio?
Você quer saber por que o nível 2 é o mais perigoso de todos? Eu vou te provar por que o nível 2 é o mais perigoso de todos. Porque vamos supor, você já fatura 80, 100, 150, você já está faturando 1 milhão por ano. Você começa a ver mais grana, o banco te dá limite, te dá crédito, as pessoas querem andar com você, você compra agora um caminhonetão. Todo mundo, você está no teu momento, é a tua vibe, é a tua onda. E você tem que curtir isso. O problema é que agora você pega e surge uma oportunidade de negócio. Você tem um mercado, de repente você quer agora construir para vender casa, você quer abrir uma mecânica, você quer ser sócio de um outro negócio. Mas você não se tocou que você é nível 2. Qual é o problema do nível 2? É a mediocridade. O cara não lê, o cara não faz curso, o cara não tem coragem de ter um mentor. Quando eu falo de ter um mentor, não é ter alguém que você admira, é pagar o ingresso. É chegar nas mesas de pessoas que estão acima de você, pagar para sentar na frente dessa pessoa e falar, olha, eu tô crescendo, eu faturava 30, agora eu tô faturando 150 e minha meta é faturar 300. Como que eu posso fazer isso de forma sustentável, segura? Eu tenho problema de relacionamento com as pessoas. Como é que eu faço para contratar melhor minha equipe? Como é que eu faço para analisar relatório? Eu não sei fazer isso. E aí esse cara então, ele tá no limiar, ou seja, por isso a mediocridade. Porque ele tem um bom negócio, ele tem potência, ele é inteligente pra caramba. E ele é pego normalmente na inteligência dele. Porque o cara que é muito inteligente, ele quer andar sozinho. Ele quer fazer voo solo. Ele quer andar disparado e ele não quer andar com pessoas acima. Ele quer andar com pessoas abaixo dele. E esse é o grande risco do medíocre. E aí o que acontece? Ele começa a crescer e ele quer dar tiro, ele quer abrir outros negócios. E por abrir outros negócios, ele acaba tirando dinheiro de um santo, minha avó falava, né? Descobrindo um santo para cobrir outro. E aí ele fica nessa, ele pega dinheiro da empresa 1, joga na 2. Falta dinheiro na 2, ele joga na 1. E ele pergunta pra mim, cara, não sei por quê. Outro dia eu atendi um empresário que falou pra mim assim, Daniel, a gente faturou 1.200.000. Aonde que tá o meu dinheiro? Eu falei pra ele, é muito simples. Ele falou, cara, mas eu não gasto nada, nem salário eu tiro na empresa. E eu falei, eu adoro, porque essa é a fase de você identificar quando tem um medíocre, um empresário medíocre, do nível medíocre. Como fazer isso? É bem simples, ele faz o seguinte, ó. Ele fala assim, cara, eu não gasto nada, eu faturei 1 milhão, não tem dinheiro no caixa e eu não gasto nada. Eu falei pra ele, então me chama a tua esposa. Chamei ele e a esposa dele. Aí eu tô fazendo mentoria com eles, né? E dentro dessa mentoria, eu pedi pra ela controlar tudo que entra e tudo que sai. No final do mês, a gente foi fazer a nossa mentoria e eu descobri que ele gastou 22 mil reais. E ele não gasta nada. 22 mil reais. Não, mas eu não gastei nada. Daí fui olhar 2.290 de mercado, 5 mil não sei do que no cartão, mais não sei o que no cartão. Ele achava que passar o cartão não chegava a conta. Ele é igual aquele ator lá, infelizmente, que a gente perdeu, né, da Minha Mãe é uma Peça. Como é o nome? Como é o nome daquele ator que faleceu de Covid, gente? Esqueci. Aquele careca lá, você sabe, muita gente boa, ele tem um meme dele que falava assim, gente, eu não sabia que de 20 em 20 reais a fatura vinha 2 mil reais. E é exatamente esse o problema do medíocre. Por não analisar relatório, por não medir dados, ele vai com os dois pés e ele não mede as informações. Paulo Gustavo, isso mesmo, obrigado. Cara, aquele Paulo Gustavo é sensacional. Quando contratar o primeiro colaborador para sair do nível 1? O Nilo tá me perguntando. Boa pergunta essa, Nilo. Vamos lá. Você tem que entender o seguinte. Nível 1, nível amador. Quando contratar alguém, você tem que contratar alguém nas seguintes pontos. Vocês têm liberdade para perguntar aí. Funciona assim. Principal função para se contratar alguém. Ou alguém que dê conta de cobrir você na parte da operação. Então vamos imaginar o mercadinho, né? Se você tem um mercadinho, o que eu faria para contratar o primeiro funcionário? Eu colocaria alguém no caixa da empresa. Você tem que colocar a pessoa, Nilo, na função que te toma mais tempo e que seja a mais barata. Então a pergunta é a seguinte. Quanto que ganha um caixa de supermercado? 2 mil reais? Vai, 1.500 reais. E quantas horas por dia você fica no caixa? O dia inteiro, Daniel. O dia inteiro, legal. Só que quanto que você tira da empresa no final do mês? 20 mil reais do caixa da empresa. Automaticamente você se torna um colaborador caro. Essa é a conta. O que você faz então? Contrata um colaborador, coloca no caixa e ele te sobra tempo agora para você fazer as coisas que te dão dinheiro. Quais são as coisas que dão dinheiro em um mercado? Comprar bem.
Setor de compras de um supermercado é um dos mais importantes. Vamos supor que você tem uma mecânica, mas você é o mecânico. O que você faz? Contrata um mecânico, contrata um novo mecânico, contrata um financeiro. Porque se você ficar só você na mecânica, você tem um tempo de limite de horas do dia. Dependendo do nível de empresa que você tem, o nicho de empresa que você tem, um dos principais setores que você deve cuidar, contratar gente, Nilo, é no comercial. Daniel, a pergunta é, quando contratar alguém para sair do nível 1? Eu sempre digo o seguinte, o colaborador, Nilo, ele precisa se pagar. Como? Você tem que colocar ele em uma função que gere dinheiro para o teu negócio. Então vamos supor que, eu acho que eu lembro de você já participou de um treinamento comigo, você é da área de RH. Aonde que eu colocaria alguém na tua empresa? Eu colocaria alguém, Nilo, para fazer a parte documental. Para quê? Para que você, Nilo, pudesse continuar indo nas empresas fechar negócio. Eu não contrataria um vendedor. Eu contrataria um psicólogo, alguém de RH, alguém com as suas habilidades para montar os projetos. Então você fechou um projeto de recrutamento e seleção, por exemplo, você vai na empresa e fecha o contrato. As entrevistas de recrutamento, por exemplo, eu não faria mais. Eu colocaria um funcionário para fazer enquanto você vai em outra empresa fechar negócio. Entendeu o que eu faria? Essa pessoa tem que se pagar no meio do processo. Basicamente assim que funciona. Então, gente, vocês percebem que o negócio ele funciona meio que assim. Você tem que botar a mão em algumas vezes na frente e dar o tiro. Você tem que arriscar. Exemplo. Colaborador funciona o seguinte, a gente sempre fica, o dono, né? Ele fica olhando para o caixa e dizendo assim, eu não tenho dinheiro, como que eu vou contratar um colaborador? A conta é o contrário. Eu vou contratar um colaborador e aí o dinheiro vai aparecer. O dinheiro precisa aparecer a partir dele e não antes dele. Então, se você está aqui me vendo e tem um negócio, contrate um colaborador, contrate alguém, dependendo do nicho. Tô vendo que entrou alguma pessoa aí que é advogada, por exemplo. Você tem que ter uma secretária para cuidar da tua agenda, para te deixar tempo livre, para você não fazer agendamentos. Não é por luxo, ela tem que te dar tempo. O maior ativo que eu e você temos é o tempo. E você vai precisar de tempo disponível para que você possa fechar negócio. Qual é o grande X de um negócio? É vender. Então, se você não vender, você quebra. Você tem que entender que a principal função de uma empresa é vender. Alguém no administrativo. Eu tenho que entender melhor o teu negócio. Você tem que contratar alguém que realmente vai fazer diferença para te sobrar tempo para você fechar negócio. Agora, se você tem, digamos, uma autopeça, você pode colocar alguém que faça a venda de balcão, enquanto você fica no administrativo, que é o mais importante. Você compra, você vende, você compra, você faz a gestão dos números e bota alguém no balcão. O grande segredo é, você tem que aprender a integrar as áreas. Você tem que aprender a integrar vendas, liderança e finanças. Essas três funções, elas precisam andar de forma unificada, eu diria. Elas têm que andar juntas. Isso vai fazer o teu negócio acontecer. Eu tive que fazer isso ano passado pra cá, mas eu pago por diária, porque não consigo pagar salário. É sempre assim a mente, Isabelle. A gente sempre acredita que não consegue pagar salário e paga por diária. Mas eu acho que entendi. Então você contrata o pessoal que monta os eventos, é isso? E você fica no administrativo, é isso? Aí nesse caso, devido à pandemia e tudo mais, eu concordo com você. Você monta uma equipe de montagem e desmontagem de eventos, de tocar o evento diária, tranquilo, não vejo um problema nisso não. Aí quando libera agora para voltar a fazer eventos, aí você pode começar a ter equipe constante e fixa no teu negócio aí, tá bom? Aí você vai conseguir ser suprida nesse sentido. O grande desafio é quando você fica na execução, que é o que você escreveu aí, isso aí. Execução você tem que cuidar bastante, você tem que ficar nas vendas. Se você não ficar nas vendas, você não consegue ter, sempre falta. Você tem que vender, tá? O segredo é vender. Então o nível 1, ele vai ser um amador que não tem sistema e é centralizado nele. O nível 2 é um medíocre que tem sistema, que não usa, que quer crescer, mas tem vergonha de mostrar que pode crescer, ele tem uma limitação mental, ele não acredita que pode ter gente acima dele para orientá-lo, para ensiná-lo, ele tem um ego muito inchado. E o nível 3 é uma pessoa muito mais estratégica.
uma pessoa que age muito mais aqui e coloca pessoas nas funções ideais para que o negócio funcione. Quando é a hora certa de fazer essa transição? Tudo depende da maturidade do teu negócio agora. Porém, você sempre vai ter que entender que um negócio, você nunca vai ter certeza do que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou vender amanhã. Você não sabe se vai vender amanhã. A gente não tem como garantir isso. Logo, o que você precisa compreender é que a gente vai precisar arriscar mais. Você vai precisar descobrir como que você pode fazer para atrair melhor a atenção das pessoas, para conquistar melhor esses clientes, para ganhar mais espaço no mercado. Você vai ter que encontrar um ponto de diferencial aí no teu negócio. E isso é o que vai fazer a grande diferença, né? Eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Eu queria dizer para você o seguinte: em breve está saindo um livro novo nosso, o Livro Negro dos Negócios. Eu conto histórias extraordinárias lá dentro. E eu vou te contar as 7 camadas do crescimento de um negócio. Depois de mais de 3 mil empresários atendidos, eu acho que a gente poderia dizer, ousar dizer que a gente tem uma certa autoridade em crescimento de negócios, né? Nós mesmos construímos um negócio de 9 estados que a gente chegou no início da pandemia, quando a gente decidiu abrir franquias. E eu queria pedir para você, se você já leu esse livro aqui, ó, Os 21,5 Segredos para Criar um Negócio Fora da Curva. E você que está assistindo isso aqui agora, eu quero dizer para você o seguinte: se você entrar no link da minha bio depois dessa live, você vai ver esse livro lá, para você adquirir. Eu vou pedir para você, assim que você adquirir, vai chegar uma mensagem pra gente e eu vou fazer uma dedicatória especial para você. E as 10 primeiras pessoas que adquirirem vão receber uma ligação minha. A gente vai pegar o teu telefone lá dentro, eu vou ligar para você, para trocar uma ideia com você, para saber como que eu poderia te ajudar de forma rápida e por telefone mesmo. E aí, eu quero te dar essa sugestão para você. Comece lendo livros, leia livros. Livro é a forma mais rápida que você tem de adquirir conhecimento. Porque às vezes a pessoa eu gastei 7 anos de trabalho para escrever esse primeiro livro aqui, para entender o padrão do empresário e compreender como que ele se comporta. Escrevi um livro, são 7 anos de estrada, entende? E você encurta 7 anos da sua estrada. Entenda que ler livros te antecipa tempo, você ganha tempo com isso, beleza? Alguém tem alguma pergunta específica para fazer? Faça aí uma pergunta sobre empreendedorismo, tá aberta aí as oportunidades para quem gostaria de perguntar alguma coisa. E quero avisar você também que nos dias 19 e 20 de fevereiro, dias 19 e 20 de março agora, semana que vem, nós estaremos realizando a primeira edição 2022 da Mansão Fogo. O que é a Mansão Fogo? Eu recebo um grupo de pessoas numa chácara aqui em Palmas, do Tocantins. A gente passa 2 dias na beira do lago, lugar lindo, de descanso. Porque você tem que entender que independente de estar na fase 1, na fase 2 ou na fase 3, você precisa parar para descansar. Você precisa parar para descansar, você precisa reunir-se com pessoas inteligentes e interessantes, empresários de outros nichos para você trocar ideia e crescer. E número 3, você precisa de conhecimento novo. São justamente as 3 coisas que eu falei dos 3 empresários que é o que a gente entrega nessa mentoria. Chama-se Mansão Fogo. Você vai descansar, porque é all inclusive a chácara, então você vai dormir, tomar café, almoçar, jantar lá dentro. Você vai ficar com a gente os 2 dias. Um ambiente super agradável, descontraído, super gostoso, assim, sabe? Na beira do lago, o pôr do sol mais lindo do Brasil é o da beira do lago de Palmas. É maravilhoso. E, então, tudo é all inclusive lá, tá tudo incluso para você. Toda a comida, toda a bebida, tá tudo lá à sua disposição. E você também vai ter acesso a outros empresários muito legais, né, que vão estar junto com você. E o número 3, ou seja, você vai poder desabafar, poder conversar com gente que entende você, com pessoas que estão no mesmo nível e buscando o mesmo que você, quer crescer. E o item 3 é que você vai receber informações específicas e detalhadas de pessoas estratégicas. Ou seja, a gente vai receber lá, pra você ter uma ideia, o Darley Passarim, que vendeu a empresa para a Magazine Luiza. Você acha que é qualquer pessoa, qualquer negócio que a Magazine Luiza vai comprar? Não vai. Então, lá dentro você vai entender um pouco desse processo do Darley, como que ele fez para crescer o negócio
a ponto de despertar a atenção de alguém. Você vai receber uma mentoria lá com a Carol Pfeiffer do Shark Tank, lá do canal Sony. Ela vai explicar para você que tipo de negócios que ela se atrai, que tipo de empresas que ela busca a investir e comprar. Você vai receber uma palestra específica sobre tributação. Você sabia que você pode estar tendo dinheiro para receber do governo e não sabe? Então tem uma série de benefícios que você vai receber. Você vai receber uma palestra e uma mentoria específica com uma pessoa de imagem que vai falar para você sobre vestes, sobre roupa, sobre postura, sobre um monte de detalhes que fazem toda a diferença na hora de ganhar dinheiro, na hora dos negócios. E eu estarei lá para conduzir você, para acompanhar você, para sentar com você, ouvir as dores do teu negócio e ajudar você a criar aí um ano de 2022 extraordinário. Uma coisa eu tenho para dizer para você. Chegou o tempo da gente incendiar o nosso negócio. Por isso nós criamos o fogo na fé, na vida e nos negócios. Você sabia que o grande segredo que faz uma empresa crescer ou não, todo mundo que abre... Eu desenvolvi uma teoria que ela é esse triângulo aqui. Automaticamente, todo mundo que abre um negócio, ele está em busca do topo da pirâmide, ou seja, inteligência empreendedora. Mas ninguém percebeu que existem dois outros níveis de inteligência que eu chamo de inteligência espiritual num canto da base e inteligência pessoal. Ou seja, 3 níveis de inteligência. Repita comigo: inteligência pessoal, inteligência espiritual, inteligência empreendedora. Todas as pessoas que abrem um negócio estão em busca da inteligência empreendedora, é difundida em 5 níveis, mas eu vou falar um dos níveis para você, que é o faturamento, é ganhar dinheiro, é conquista pessoal, é crescer financeiramente. O que você talvez nunca ouviu falar e que ninguém talvez nunca conseguiu te explicar é que para você crescer financeiramente, você precisa estar alinhado na sua inteligência pessoal e alinhado na sua inteligência espiritual. E quando eu falo de alinhado pessoal e espiritual, eu não estou falando para você ir para a igreja, eu não estou falando para você acreditar em Deus. Eu estou falando para você que existe uma linha de pensamento, uma teoria que faz realmente com que você ganhe velocidade e pressão quando você está alinhado nessas 3 esferas da vida. E o que eu vou entregar para você é esse alinhamento. O que talvez você não percebeu é que os resultados que você está tendo agora na sua vida pode ser fruto de desalinhamento. E você está falando com um cara que andou um bom tempo desalinhado. E eu sei o preço que eu paguei pelo desalinhamento. Você percebe que, imagina uma estrada aqui. O desalinhamento, ele faz com que você, se você tiver um carro, andar de carro desalinhado, os motoristas aí vão me entender. O carro fica puxando para um lado da estrada, ele consome mais pneu, ele consome mais combustível, ele gasta mais peças do motor do carro. Ou seja, o custo operacional é mais alto para você manter um carro desalinhado. Ele chega no mesmo destino, mas a viagem é mais cansativa, exige mais energia do motorista para segurar o carro na pista. É mais difícil chegar onde você quer chegar. Automaticamente, falamos aqui de espiritualidade, falamos de vida pessoal, mas falamos de custo financeiro no final dessa viagem. Tudo isso vai impactar no financeiro. Por outro lado, se você for ver, a Bíblia diz o seguinte: 1000 dias é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 dias para o homem. Algo assim. E eu entendi que existe um conceito secreto aí chamado de ultravelocidade. Quando que você ativa a ultravelocidade? Você já conheceu pessoas que esse cara, você costuma dizer o seguinte: cara, da noite pro dia o cara enriqueceu. Da noite pro dia o cara ficou rico. Ou o outro termo é, cara, do nada o cara cresceu. Do nada o cara estourou. Do nada o cara explodiu. Não existe do nada e não existe da noite pro dia. O que existe é um processo de desalinhamento ou alinhamento. O desalinhamento tira você da estrada, tira você da rota, tira você do destino, tira você da sua missão, tira você do seu chamado. O desalinhamento faz você chegar no destino, mas às vezes chegar mais atrasado, chegar mais tarde. Pode ser que você chegue, mas você vai ter que parar em algum momento da sua vida para arrumar esse carro, para arrumar essa roda, arrumar esse alinhamento. Eu não sei se você percebeu, mas eu tava mó sumidão aqui. Eu fiquei mais de 3 meses sem aparecer. Se você olhar o meu feed de notícias aqui no Instagram, você vai ver que tem um monte de meme, de vídeo de meme lá. Por quê? Porque eu tive que parar para cuidar da minha vida. Eu tive que parar para olhar para dentro. Eu tive que parar para olhar para mim. Eu tive que parar. E foi uma decisão dolorosa. E eu aprendi que grandes negócios, grandes pessoas também, eles vão precisar parar em algum momento.
Jato, anote essa frase. Todo jato tem que parar para fazer manutenção. É fato. Eu sei que existe um avião aí me assistindo. Eu sei que existe gente potente aí me vendo agora. E eu quero dizer pra você, você é muito potente. Você tá vendo? Sabe o que é o segredo de você saber que você é grande? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus me chamou pra fazer. Eu sei o que tá dentro de mim. E eu também sei que esse tipo de live com 9, 10 visualizações vai ficar gravado no nosso arquivo histórico da jornada que a gente tá criando. Porque a Bíblia diz o seguinte, nunca despreze os pequenos começos. Hoje a gente tá com 10, daqui a um tempo você vai ver, a gente vai estar com 10 mil pessoas assistindo a gente. E você vai falar assim, caramba, o cara falou aquilo. Por que eu falei? Não é porque eu acredito em pensamento positivo. É porque eu descobri que eu estava desalinhado. O grande problema é quando você está desalinhado, mas não sabe que está desalinhado. Você tem que gerar consciência. Eu descobri que eu estava desalinhado. Tive que parar minha vida, parar tudo, parar meus negócios. Tive que parar tudo para alinhar de novo. Alinhar o quê? Alinhar minha inteligência pessoal, alinhar a inteligência espiritual e alinhar para daí chegar no conceito da inteligência empreendedora. Dinheiro é um resultado da sua inteligência pessoal e espiritual. E isso é base para a vida. Se você quer ganhar dinheiro, que é o topo da pirâmide, você vai precisar parar para alinhar a base da pirâmide. A sua vida espiritual está ligada totalmente a propósito, tá ligado à autoridade, tá ligado aos seus valores, tá ligado ao seu propósito de vida, tá ligado a uma série de coisas que você não tem noção. E eu desmistifico isso. Deus me deu, no fundo do poço, uma teoria magnífica sobre as 3 camadas de inteligência. E nessas 3 camadas de inteligência, eu vou ensinar você sobre quais são as 15 coisas que existem dentro dessas 3 camadas de inteligência. Mas eu vou ensinar você lá dentro da mansão. E eu quero que você venha comigo. Porque depois que você alinha, você não tem noção como você fica rápido. As pessoas começaram a falar pra mim assim um tempo atrás. Daniel do céu, o que você fez pra você chegar tão rápido onde você chegou? Como é que você fez pra conhecer esse monte de gente famosa, esse monte de gente importante? Como é que você faz pra reunir com essas pessoas? Eu não tinha, na época, eu tava tão focado em fazer negócio que eu não tinha uma noção do que estava acontecendo comigo. E aí depois eu comecei a perceber, isso é o que a gente chama de ultra velocidade, ou seja, andar na velocidade de Deus. E mesmo assim eu me desalinhei. E mesmo assim eu perdi o rumo da estrada. E mesmo assim eu perdi o caminho. Isso significa que você nunca está isento de errar. Você nunca está isento de cair. Você nunca está isento o grande problema é quando você está em alta velocidade numa estrada e você passa da entrada. Já aconteceu com você? Às vezes você anda 100, 200 km para frente. Aí você descobre que você passou do lugar, você não sabe o lugar que tinha que ter entrado, você tem que parar, fazer a volta, parar no lugar, perguntar para as pessoas, por onde que vai aqui para tal lugar? O cara fala, não, você passou 200 quilômetros, aí você tem que voltar. Aí você volta mais de 200 quilômetros, ou seja, você tem que gastar mais combustível, você tem que parar, fazer um voo retorno na viagem, andar para trás. Isso é desalinhamento, para depois você achar a entrada ideal e pegar o caminho de volta. Você percebe que você vai chegar, mas você não vai chegar no tempo que você tinha estabelecido. Uma coisa que eu quero dizer para você, não importa o tempo que leve, o que importa é que você pare para olhar para a tua vida, alinhar o teu coração naquilo que Deus realmente quer que você alinhe. Fazer literalmente a vontade de Deus. E é muito importante você compreender isso. Entender que o seu negócio não é um negócio para você. Ele é um negócio para ajudar pessoas. Você tem que entender que a sua vida... Você não passou tudo que você passou só porque Deus queria te castigar. Você não consegue compreender isso, não? Romanos 8:28 diz o seguinte, ó. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Eu gosto mais de uma outra versão que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Você sabia que decreto ninguém pode revogar? Só quem emitiu o decreto pode revogar. Eu tenho uma palavra para você hoje. Deus emitiu um decreto a teu respeito. E o que você nunca prestou atenção é que esse decreto, depois de emitido, Deus está disposto a fazer você perder qualquer coisa, mas Ele não está disposto a perder você. Entenda, tudo aquilo que você imputa como perca hoje, Deus está olhando para você e dizendo assim, para de ficar apegado nas coisas, mas se apegue a mim. Entenda literalmente que Deus não abre mão de você. Que tudo que você passou tem um propósito. E aí onde mais está doendo é onde mais você será usado por Deus para ajudar pessoas.
Você tem que compreender isso de uma vez por todas. Para de fugir do seu propósito, para de fugir do decreto de Deus sobre a sua vida, para de correr de Deus, para de fugir do seu chamado nessa vida e na terra e comece a viver tudo o que Deus tem para você. E quando eu falo isso, eu não estou te garantindo que tudo vai passar a dar certo, não. Você não tem noção. Eu não digo nem que a gente passou, que eu passei um vendaval, eu passei uma tsunami esses últimos 2 anos dentro da pandemia. Eu sofri, apanhei igual vaca para sair da horta. E sabe uma coisa que eu percebi? É que, na verdade, você percebe que aqui no Instagram a gente vive uma vida glamurosa, uma vida de postar só o que dá certo, postar os pratos bonitos do restaurante, postar as viagens de avião, porque o que vende é esse tipo de notícia no Instagram. Mas você já viu alguém postar fraqueza? Você já viu alguém postar dificuldade? Você já viu alguém postar os problemas, os perrengues? Não. E uma das bandeiras que eu quero levantar esse ano é justamente isso. É mostrar pra você que mostrar suas fraquezas às vezes não faz de você fraco. Mostrar suas fraquezas abre seu coração e abre a sua vida para as pessoas se identificarem com você. Para as pessoas olharem para você e falar: uau, ela também sofre isso? Uau, ele também passa por isso? Nossa, não imaginei. E uma das coisas que eu mais me feri, que mais me machucou, foi entender que eu, sendo um estrategista de negócios, eu era contratado para resolver problemas de pessoas e eu nunca imaginei que eu podia errar. Eu nunca me permiti errar. Eu me cobrava demais. Escuta, eu quero dizer uma coisa muito forte para você. Você consegue compreender que tem gente aqui agora, nesse momento, e você tá aí do outro lado da tela, olhando para mim, vendo eu falar com você. Quem sabe você tá chorando aí, se esvaindo em lágrima, e você não consegue entender. Que você fica se cobrando demais. Você não se perdoou ainda pelas falhas que você cometeu e você precisa aprender a se perdoar. Isso é inteligência pessoal e espiritual. Você percebe que você nunca vai prosperar enquanto você fica se martirizando. Você está dando cintada em você mesmo. Você precisa parar com isso. Quando você parar de se cobrar, parar de se ferir, a sua vida vai andar. Você cria casquinha, mas daí você vai lá e arranca, porque daí você fica olhando para aquilo o tempo todo. Você tem que tirar o olho da ferida e olha para frente. Vai pra frente. Você tá falando com um cara que tá com as mãos sujas ainda da última vez que teve que andar rastejando no chão. Compreende o que eu quero falar? O que aconteceu com você não muda quem você é. O que aconteceu com você só mostrou quem estava do seu lado, quem não estava do seu lado, quem acreditava em você, quem não acreditava em você. E mostrou que você era forte. Mostrou que você podia aprender mais alguma coisa. Você não tem noção dos projetos que eu criei na fase mais difícil da minha vida. Quando talvez tinham pessoas pensando assim: agora esse filho da mãe para, agora ele desiste. Você não tem noção. Vou falar um negócio pra você. A gente voltou muito mais forte. Vou falar um negócio pra você. Eu descobri agora todo o potencial que tinha dentro de mim e onde a gente vai chegar. Você não tem noção da linha de projetos que a gente criou nessa fase difícil. Então presta atenção. O fundo do poço não é o fim. Escreve aí. O fundo do poço não é o fim. As pessoas dizem pra você assim: o fulano tá no fundo do poço. Daniel tá no fundo do poço. A palavra fundo não significa fim. Se você perceber, eu comecei a prestar atenção. Jesus um dia estava andando numa estrada e encontrou com uma mulher chamada de Samaritana. Ele sentou na beira do poço. Essa mulher chegou e começou a tirar água de lá de dentro. E Jesus falou para ela assim: dá um gole dessa água aí. Começaram a entrar numa discussão estranha lá e de repente Jesus falou para ela assim: olha mulher, se você soubesse quem está pedindo água para você, você nunca mais ia ter sede. O que Jesus estava dizendo é: se você crê no que eu estou te falando, do seu interior vão fluir rios de água viva. Compreenda que o fundo do poço, o problema do fundo do poço é que a gente quer parar lá. Sabe por que o fundo do poço dói? Porque você quer se agarrar nas paredes para tentar subir. Você quer sair do fundo do poço escalando ele. Escreva aí: o fundo do poço, a saída dele é para baixo, não é para cima. A saída do fundo do poço é para baixo, não é para cima. Por quê? Porque quando você cava, você encontra água, você encontra a fonte. Você ainda não percebeu que o que está acontecendo com você é para você cavar, até você achar a água da fonte. Você está querendo sair por cima, sabe por quê? Você está querendo sair pelas suas forças, você está querendo sair pelo aquilo que você sabe, você está querendo sair por aquilo que você conhece, você está querendo sair dessa fase por aquilo que você conquistou. E às vezes eu acredito que, como aconteceu comigo, Deus me parou.
para que eu parasse de usar a minha força, a minha inteligência, a minha habilidade, os meus recursos, a minha influência, o pouquinho que eu achava que eu tinha, eu descobri que era nada. Quando eu me encontrei na situação mais difícil da minha vida. Então presta atenção. O grande segredo aqui é cavar. Quando você cava, você acha água. E no fundo do poço, você vai descobrir seu propósito. Sabe por quê? Porque propósito você não encontra. Propósito você não descobre. Propósito você não consegue comprar e pagar por ele. Propósito é ele que encontra você. É ele que descobre você. É ele que se depara com você. E nessa live eu acredito que tem gente aí olhando para mim agora. E você tá diante do propósito da sua vida. Bem diante dos seus olhos. Só que estava querendo fugir dele. Por quê, Daniel? Porque estava doendo. Estava machucando. E você não compreendeu que o propósito vem dentro do poço. Não é depois que você sai dele. É lá dentro. Então presta atenção no que eu vou te falar. Para de fugir. Cava mais. Acha água. E a água vai te jogar para cima. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando você alinha vida, inteligência espiritual, inteligência pessoal e inteligência empreendedora. Você incendeia a sua vida. E por que incendiar fogo na fé, na vida e nos negócios? Porque o fogo, ele queima a palha, né? Ele queima tudo que ficou para trás. Você precisa abrir mão do que ficou velho. Você precisa abrir mão do que é antigo. Você precisa aprender a encerrar ciclo. Você precisa aprender a abrir mão de pessoas que te puxam para baixo e puxam você para trás. Você precisa literalmente abrir mão de todo mundo que está travando você. Você é apegado às pessoas. Você fica querendo conquistar as pessoas. Você fica querendo ser refém das pessoas. Vai para frente. O fogo queima essas amarras, o fogo queima essas prisões que você está presa. E o fogo também, quando você vai ver uma arma, quando ela é disparada, sai fogo. O foguete, quando ele é acionado, sai fogo. O avião, quando ele vai sair do chão, sai fogo. Você percebe que o fogo, ele impulsiona. Ao mesmo tempo que queima o que está ficando, ele impulsiona você para frente. Por isso, fogo na fé, fogo na vida e fogo nos negócios. O fogo na fé incendeia a sua vida espiritual. O fogo na vida incendeia você sobre a sua vida pessoal, torna você uma pessoa melhor. E o fogo nos negócios queima o que ficou para trás e coloca você numa rota de crescimento empreendedor, de crescimento nos negócios. E quando eu falo de crescimento não é só de finanças. Finanças é só um resultado. Resultado do quê? De você estar bem espiritualmente, de você estar bem com você. Quando você está bem com você e bem na sua vida espiritual, os seus negócios crescem. Não tem como dar errado. Te garanto que não tem como dar errado. E te provo isso. Ok? Fogo na fé, fogo na vida e fogo nos negócios. Dia 19, dia 20 de março. Agora. Quero fazer uma loucura aqui. Se você quiser vir, o investimento para você estar lá é R$5.000. R$5.000. É muito barato. Para você arrumar a sua vida é muito barato. As pessoas me falam, Daniel, é muito caro. Eu digo para ele, caro é você saber que você fatura 100 mil e você poderia faturar 300. Mas você não fatura os 300 porque você não sabe faturar 300. Então, deixar 200 mil na mesa é caro. Caro é você gastar por você não saber contratar pessoas, você contratar pessoas erradas que não te geram a produtividade que você poderia gerar. Isso é caro. Caro é você não saber chegar onde você quer chegar. Isso é muito caro. Barato é o conhecimento. Barato é o conhecimento. Então, presta atenção. Se você quiser vir para a mansão, é R$5.000. Eu vou dar agora, mas você tem agora para me chamar lá no direct. Vou te dar R$1.000 de desconto. Você tem R$1.000 de desconto agora. Você só precisa falar que você estava na live. E eu vou parcelar o restante para você no boleto em quantas vezes você quiser. Mas é só agora. Saindo da live, você tem agora é 8 horas. Você tem até o final dessa noite para definir isso. Definitivamente. E aí você fala em quantas vezes você quer fazer. Eu vou parcelar no boleto para você em quantas vezes você quiser e vou te dar R$1.000 de desconto para você vir para a Mansão Fogo. Mas é só hoje. Passou de hoje, amanhã é cedo, não adianta você pensar para amanhã cedo. Você tem que decidir hoje isso, tá bom? Então se você quiser vir para a Mansão Fogo, última chamada é R$1.000 de desconto. Eu só vou dar 2 vagas nessa condição, então são as 2 primeiras pessoas que me chamar. R$1.000 de desconto e eu vou parcelar a diferença para você em quantas vezes você quiser. Tô te falando isso. Normalmente no boleto a gente parcela em 3 vezes. Mas aqui, se você falar, Daniel, eu preciso de 5, preciso de 10, eu vou fazer para você.
porque eu quero que você venha e eu sei que estarão aqui as pessoas que precisam ajustar a vida delas, tá bom? Um beijo pra você. Muito obrigado por você ter ficado comigo essa semana toda de lives aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado. E em breve a gente vai soltar muitas novidades para você. Se prepara. 2022 está só começando. Um abraço, gente.